programa Quarta Dimensão está na telinha da rede tvm.com.br, a maior e melhor cobertura local. 4 de setembro de 2015, 17 horas. Balança com peso justo é a alegria do Senhor. Diz a Bíblia em Provérbios 11, versículo 1. No versículo 3, o preceito é completado. A integridade dos retos é caminho seguro. Provérbios 11, versículo 3. Quando a enganação é desalojada da nossa vida, Deus preenche o espaço vazio, aumentando a consciência de sua presença. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença dos nossos amigos, Stefan e João Luiz, com eles na técnica. Nós temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será preço alto da enganação. Dona Josefa esperava visitas para sexta-feira. Mulher previdente, há 2 dias, ela escondera o resto da goiabada no fundo do refrigerador. Queria atender o melhor possível a Dona Joana e a Cordélia, que seriam portadoras de notícias do Augusto. Marcinha percebeu a mãe escondendo a goiabada, mas apenas o gesto furtivo despertou sua atenção. Em seguida, mãe e filha saíram apressadas. Josefa era doutrinadora em casa de oração nas imediações. Tinha pressa porque estava atrasada. A preleção se destinava às crianças e focalizava os malefícios da mentira. Mentira é pecado, lecionava Josefa, ameaçando. Pessoas mentirosas podem ficar de nariz comprido, como Pinóquio, e de boca torta. Foi tão grande a eloquência de Josefa que as 30 criancinhas a encaravam atemorizadas, sem coragem de fazer o menor comentário. O temor do castigo ensombrava a face das assistentes. Cada uma das crianças acalentava idêntico propósito: jamais mentiria para que o nariz não crescesse. Quando bateu o sino, todas as crianças estavam firmes no propósito de somente dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Logo que Josefa retornou à casa, a campainha da porta anunciou a chegada de alguém. Deve ser a família da comadre Joana, pensou, mas logo em seguida recordou que elas chegariam mais tarde. Ao abrir a porta, foi surpreendida pela filha da vizinha do fundo, que foi logo explicando. Mamãe mandou pedir emprestado um pedaço de goiabada. No fim da semana ela compra e devolve. Josefa coçou a cabeça
indecisa, sem saber o que fazer. Ela não poderia desfalcar a reserva do café das visitas da sexta-feira. Ademais, Filomena jamais devolvia os empréstimos. Infelizmente, não lhe restavam alternativas. Teria que negar, mas de forma que não melindrasse a vizinha. Diga à dona Filomena que desculpe, hoje não tenho doce algum. Foi o subterfúgio que Josefa improvisou. Marcinha, que andava ali por perto, se aproximou da mãe e lhe disse: eu sei onde se encontra a goiabada, mamãe. Vamos lá que eu lhe mostro. Caminharam até a geladeira e Marcinha apontou o doce, escondido atrás dos legumes. Dona Josefa, envergonhada e sem alternativas, entregou o pedaço de goiabada para a menina da vizinha. Marcinha, percebendo o embaraço que causara, justificou sua intervenção dizendo, na inocência dos seus 5 aninhos: mãe, desculpe, eu não queria que a sua boca ficasse torta, nem que o seu nariz crescesse. Este abuso de subterfúgios, meus amigos, tem sido tão traiçoeiro que até mesmo pessoas qualificadas se socorrem dele para escapar de situações difíceis. Nas relações cotidianas, homens e mulheres abusam da mentirinha como se fosse algo natural. Ela cabe até mesmo em brincadeiras de mau gosto. Conta-se que Tomás de Aquino encontrava-se absorto em seu trabalho quando ouviu um frade gritando: venham apreciar boi voando no céu, boi que mais parece pássaro, venham ver, venham ver. Diante de tamanho estardalhaço, Tomás de Aquino interrompeu suas tarefas e correu à janela. Risadas e chacotas irromperam de todos os lados. O grupo estava feliz pela brincadeira que enganara o irmão maior, interrompendo até mesmo os seus estudos. Haviam logrado o líder dentre eles e todos comemoravam a façanha homérica. O mais atrevido se aproximou de Tomás de Aquino e lhe disse: Tomás, como és ingênuo! Todos sabem que bois só vivem no chão. E o estudioso Tomás retrucou de imediato: mais absurdo que boi voando é um religioso mentindo. Daquele dia em diante, meus amigos, depois desta resposta, o bando de moleques deixou de molestar o irmão Tomás. A réplica dera resultado. Todos eles finalmente entenderam que é mais fácil, mais crível e mais consoante boi voando do que cristão mentindo. Quando alguém que se considera religioso falta com a verdade, algo dentro dele se quebra. Aliás, em Apocalipse, encontramos relacionados companheiros nada recomendáveis no mesmo grupo dos mentirosos. Diz o texto em Apocalipse: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos ímpios, aos homicidas, aos estupradores,
aos feiticeiros, aos idólatras e também aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. Observem que os mentirosos estão no mesmo grupo dos idólatras, estupradores, feiticeiros e até dos homicidas. Todos têm o selo da besta em sua fronte. Se continuarmos cultivando mentirinhas, elas irão crescendo como bola de neve e se tornarão incontroláveis. Será assustador, meus amigos, o perfil dos nossos vizinhos na outra vida. Sem dúvida nenhuma, os mentirosos serão futuros hóspedes do planeta, que é citado como lago de fogo e enxofre em Apocalipse. A mentira marcará nossas auras de maneira indelével. Ela criará calos em nosso tecido astral. Deus não deposita confiança nos pregoeiros de falsidades. Quem possui este hábito será marginalizado no juízo final. E aqui, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e, por gentileza do Stefan, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Stefan. A título de lembrete, repetimos o convite. Mais uma página colocamos a semana passada no site. O título do assunto é Escassez que virou festa. E ninguém deixe de acessar o YouTube, onde palestras nossas se encontram à disposição de vocês dia e noite. Resolveu assistir o programa do Getúlio, está lá, qualquer hora do dia ou da noite. Em seguida, o nosso tema, preço alto da enganação. Vocês viram no bloco anterior. Deus não interage com viventes que deturpam a verdade. O caminho da bênção corre paralelo ao caminho da retidão. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis aí um israelita em quem não existe falsidade. João capítulo 1, verso 47. Quem de nós suscitaria tamanho elogio da parte de Jesus? Pois fiquem sabendo que qualquer criatura que se mantenha impoluta e não use subterfúgios, receberá idêntico diploma. A consciência apaziguada, meus amigos, é o prêmio e a resposta do Cristo. É Jesus falando. Verdade no pensar, verdade no falar, verdade no executar, são alicerces que sustentam retidão de caráter. Para garantir bênção divina para nossos projetos,
todos eles deverão ser alicerçados nesta rocha imperecível. Religioso foi preso há pouco tempo, meus amigos, vejam só, eu vi nos jornais isto. Embaixo da túnica, o sujeito tinha $30 mil de cocaína escondida. Sua justificativa quando o prenderam foi surpreendente. Fiz isto para reunir recursos que sustentarão creche para abrigar criancinhas pobres. Seria este o caminho correto? Arrecadador para ajudar crianças e, ao mesmo tempo, fortalecer o crime? O que se constrói na areia movediça é de pouca duração. Felizmente, para sossego da comunidade, este tipo de filantropia tem sido punido com rigor. Isso não é filantropia, é sacanagem. Certa vez, a esposa de um rabino comprou um cálice dourado para usar na cerimônia do sábado. Ao voltar para casa, o rabino estranhou aquela peça cintilante. Mulher, o que é isto? Desde quando nos restam meios para adquirir peças de ouro? A esposa fez um gesto para que ele baixasse o tom da voz. Os vizinhos poderiam ouvir e a mágica da ostentação seria desfeita. Não é de ouro, disse a mulher, falando bem baixinho aos ouvidos do marido. É uma imitação perfeita. Com pouco dinheiro, nós vamos impor a nossa condição social. Você está equivocada, mulher, respondeu o rabino. Usando este cálice falso, implantaríamos a mentira dentro da cerimônia do sábado. Ele recusou-se terminantemente a usar aquele cálice de falso brilho. Atitudes deste porte, meus caros, são difíceis. Inúmeros gostam de caminhar no vai da valsa da enganação. Na indústria e no comércio e em todas as relações humanas, a mentira pulula obrigatoriamente como se fosse uma colônia de vírus. O pior é que montamos toda uma estrutura econômica sobre tais alicerces. A televisão e o rádio proclamam aos quatro ventos: a farinha tal é a melhor. O cereal marca X é o mais nutritivo. Ninguém pode viver sem a pílula tal e qual. A vida moderna tornou-se perita em propaganda. Verdadeiros artistas participam desta arte. Lavagem cerebral sem paralelo transforma os hábitos, impondo a tirania da publicidade. Não importa que a falsidade apareça. Falastrões enganadores são blindados por quase inesgotável direito de defesa, e as mentiras só serão punidas na próxima reencarnação. Ladrões notórios com recursos do crime contratam brilhantes causídicos e continuam soltos. Usando falsos argumentos, eles enquadram habilmente o mal feito como coisa legal, porque realmente são brilhantes advogados. A mentira que prejudica a sociedade termina protegida pela própria sociedade.
Em nome dos direitos humanos, o direito dos expoliados permanece esquecido em arquivos impenetráveis. A mentira tem se revelado uma arma poderosa. Os donos da verdade, entre aspas, sempre possuíram mais microfones e mais tempos televisivos. Estes são os que verdadeiramente progridem através da enganação. Mas o tempo é curto, a nossa vida é curta, e a coisa vem por aí. Na diplomacia, a mentira dissimulada sempre foi instrumento de chicana. Diplomatas ganham prêmios quando sabem utilizá-la com perícia. Este sim, este é o doutor fulano de tal. Este é brilhante. Como esgrimistas da falsidade, os emissários do rei manejam a mentira como se fosse uma espada. Assim acontece também na indústria e no comércio e na política, principalmente na política. É indispensável aprender a mentir para progredir e para sobreviver. O mundo é dos espertos, dizem epicuristas notáveis. Saiba, não sou eu que estou dizendo, são os epicuristas por aí que falam isto, que o mundo é dos espertos. Esperto seria aquele que procedesse direito, porque este vai ser feliz. Estes se julgam eternos em seus privilégios e querem gozá-los até a última gota. Eles se consideram imortais em seus privilégios e querem ir longe, enganando todo mundo. Ainda que pareça incrível, na Bíblia nós encontramos tipo de escarnecedor até entre sacerdotes consagrados. Cínicos blasfemadores do Velho Testamento proclamavam as doçuras de absoluta impunidade. Vejam as palavras destes sacerdotes. Fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. O dilúvio do açoite não nos alcançará, porque temos a mentira como refúgio. Está lá em Isaías 28, versículo 15. Sacerdotes, hein? Este é outro texto que eu jamais escutei explicação por parte destes pregadores da Bíblia infalível. Sacerdotes consagrados pela lei, proclamando que se encontravam sob a proteção da mentira, é algo estarrecedor. Isto eles declaravam com a mais inédita cara de pau do mundo, desprovido da menor vergonha e do menor pudor. Eles se consideravam farinha de outro saco, prevaricadores inalcançáveis, gozadores eternos, e nada lhes aconteceria. A mentira de suas ilusões de filhos privilegiados de Deus os tornava diferente dos outros e defendia contra o dilúvio do açoite. Vamos explicar o fim desses caras, meus amigos, no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer outra pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Salomão recebeu inteligência de Jeová e terminou ignorante na velhice, ao ponto de praticar idolatria e sexo promíscuo, se utilizando de
1000 mulheres. Ele teve 1000 mulheres, imagine só. A inteligência desse rapaz. Quando velho, ele perdeu as estribeiras. Davi, chamado alguém segundo o coração de Deus, na mocidade, como rei, praticou genocídios e tropelias sangrentas, inclusive matando o marido da mulher que ele desejava. Sansão nasceu consagrado ao serviço divino, como diz a Bíblia, e terminou se suicidando. O que isto nos ensina? Nos ensina, meus caros, que o Pai Eterno jamais viola o nosso livre-arbítrio. Então Deus pode dizer, o fulano lá é uma pessoa boa, ótimo, mas depois o sujeito pode mudar. Por quê? Levado pelo livre-arbítrio. Qualquer pessoa pode ser diferente amanhã. Para melhor ou para pior, a sementeira será sempre uma escolha nossa. Porque Deus não nos criou robôs. Deus nos criou seres livres. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema. Preço alto da enganação. Como vocês viram, meus caros, a mentira deixou haver navios, aqueles sacerdotes do Velho Testamento, como diz o ditado. O próprio livro de Isaías nos revela o destino daqueles sacerdotes corruptos. Diz o texto: a vossa aliança com a morte será anulada, o vosso acordo com o além não subsistirá, e sereis esmagados pelo dilúvio do açoite. Isaías 28, versículo 18, palavras de Jeová. Percebam, amigos, que nos reinos do Altíssimo a impunidade é zero. Por mais falastrões que sejam, os pregadores da salvação grátis, salvação que cai do céu, por mais que estes pregadores derramem palavras bonitas por aí, a justiça derrubará do pedestal os que se julgam livres do dilúvio do açoite. Ninguém se gabe de que está vacinado contra o choque de retorno, como fizeram aqueles sacerdotes do Velho Testamento. Vejam que eles eram legalizados e elegeram a mentira como suficiente protetora. Eles se julgavam revestidos de poder e extrapolaram. Tanto isto é verdade que Jeová retirou deles a bênção. O cinismo da prevaricação fez pesar o braço da justiça divina. Através da mediunidade de Isaías, a voz de Deus se ouviu. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. Isaías 28, versículo 18. É espetacular esta coerência da Bíblia quando bem interpretada. Ela mesma se explica. Quando Jesus diz que 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele terão suas decisões acatadas, isto inclui até fundação de religião. Isto demonstra que o pastor fulano e o padre Beltrano alcançam um mandato por intermédio de uma assembleia. A voz, a vontade de 2, 3 ou 4 pessoas formam uma assembleia. Enquanto idealistas, eles estarão em sintonia com Deus. Deus aceita aquilo até o momento que o sujeito deteriora
a sua moral. A decisão de algumas pessoas legitima o sacerdócio. No momento, porém, que qualquer homem de Deus, que se diz de Deus, se perverter, automaticamente ele enfraquecerá. Ele vai ficar como um barco à deriva. É o caso deste grupo do Velho Testamento. Restava-lhes tão somente o apoio da mentira. Por mais perverso, por mais que o perverso continue com o braço no lugar, o médium de cura realizando intervenções, alguma coisa neles enfraquece, alguma coisa desapareceu. Os prevaricadores perderão a assistência do Espírito Santo. O galho da árvore é arrancado pelo vento forte da justiça. Ele perde a seiva que o reanimava. A força interior desta gente será tão seca e morta como cinza. É isto que o texto tenta explicar. Fizemos aliança com a morte e com o além firmamos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não nos alcançará, porque temos o refúgio da mentira e debaixo da falsidade estamos escondidos. Isaías 28:15, declaração destes sacerdotes. O versículo anterior desse mesmo capítulo prova que eram sacerdotes e que a repreensão veio de Deus. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Palavras de Jeová em Isaías 28, versículo 14. Pasmem todos vocês que me ouvem. A história horrorosa que a Bíblia publica destes sacerdotes foi vivenciada procurando a proteção da mentira. Médiuns tateando na escuridão da ausência do divino, buscando Deus no lugar errado. A mentira substituiu a fonte da graça naquelas consciências entregues à mistificação como solução de continuidade. Somente a enganação restou para que eles se chafurdassem como porcos. E eles a transformaram no escudo contra o dilúvio do açoite. Ainda que pareça incrível, em pleno século XXI existem simpatizantes desses adoradores da mentira do Velho Testamento. No fundo, estas figurinhas não revelam afinidade com o Evangelho coisa nenhuma. Jesus é muito desapegado para o gosto deles. O caminho estreito do Evangelho é considerado coisa antiga. Na ótica desses pregadores modernos, o cristão precisa viver bem, comer bem, e quando surgem doenças, exigir de Deus a cura como direito, determinar. Eu quero ser curado. E pronto. Os seguidores não precisam perder tempo procurando médicos e exames de laboratório, não. Vida farta e sem problemas, num planeta cor-de-rosa, próspero e sem dores, eis as reivindicações dessas figurinhas. Eles discordam quando Jesus vincula doenças ao pecado, advertindo ao paralítico de Betesda: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14, palavras de Jesus. Se o paralítico continuasse a praticar transgressões causadoras de paralisia, voltaria ao estado anterior, com agravantes, pela ótica de Jesus. É Jesus falando. Eles questionam esta ligação entre karma e enfermidades contida na advertência de Jesus. Se o próprio Jesus realizar a cura, como poderia a doença voltar? Perguntam eles.
Mas esta pergunta eles não sabem responder? Não sabem, não. Porque eles acham que tudo é curável. Não olhando para aquelas situações difíceis em que o espírito se enreda praticando o mal e aquilo vem como consequência. Você semeia alface, você vai colher alface. Você semeia espinheiro, você vai colher espinheiro. É a lei da natureza. A teologia da salvação sem obras não suporta que o povo descubra que a redenção também depende de nós. Nós construímos a nossa redenção. Se transgredirmos a lei, a doença voltará, conforme palavras de Jesus. Não existe fórmula que mude esta realidade. Nos tempos de Moisés, entregavam animais para pagar pecados, os pobrezinhos eram cortados lá para pagar pecado pelo sangue dos animais. Nos tempos de João Batista, aqueles sujeitos lá se diziam herdeiros de Abraão, portanto, livres de qualquer problema. Não adianta vocês se intitularem filhos de Abraão, porém, gritou João Batista, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mateus 3, versículo 9. Atualmente, eles se apegam no sangue de Jesus para fugir do açoite. Meus caros, vamos fazer mais um pequeno intervalo em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo está voando como avião a jato. E nunca esqueçam, sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Na próxima sexta-feira, 11 de setembro, nosso tema será Sol Parado em Gibeon. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, preço alto da enganação. Até em para-choque de caminhão eu já vi esta frase. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O texto não está completo, porém, meus amigos, aqui está apenas uma parte do texto. Falta algo essencial neste versículo. Vejam o texto inteiro. Se andarmos na luz como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Lucas 1, versículos 1 João 1, versículo 7. 1 João 1, versículo 7. Dá para perceber a diferença do que estava lá no para-choque do caminhão e o texto dentro do Evangelho. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz como Deus está na luz, valeu o sacrifício representado pelo sangue. Estaremos salvos com certeza, porque andamos na luz. Mas nós ainda não estamos andando na luz, porque nós ainda estamos num planeta de provas. Desta verdade nós nunca discordamos, da verdade de quem andar na luz é salvo pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Em nosso ciclo, se deixarmos a enganação de lado, ninguém pode se gabar de andar na luz como Deus, porque todos nós somos imperfeitos.
Ninguém se iluda. Não adianta procurar religiões que cobram taxas para livrá-los do dilúvio do açoite. Jesus foi claro ao paralítico de Betesda. O Rabi Galileu o curara da paralisia, mas deixou o recado que ele era o único responsável pela complementação da cura. O que nos salva, meus caros, é o amor do nosso Cristo interno. Porque apesar de imperfeitos e maus, cheio de erros, cheio de fraquezas, Jesus está dentro de nós, porque Ele está em todas as criaturas que nascem de Deus e todos nós nascemos de Deus. Teremos que usar esta força do Cristo interno para nos libertar do mal. Cada um de nós é artífice do seu crescimento. Nós trabalhamos com Deus a quatro mãos. Não existem fórmulas para conservar a saúde e a salvação da alma através de muletas doutrinárias. Não existem. Muletas não adiantam. Tudo que se disser em contrário é estelionato. Nos dias santificados, na hora da cerimônia, os fiéis se aglomeram diante dos altares. Depois voltam aos seus trabalhos, às seus problemas. E adeus religiosidade. Se atentassem para o Evangelho do Cristo, eles perceberiam que a vivência da espiritualidade deve ser exercida em cada minuto da nossa vida. Se intitular cristão e falar com a verdade nos negócios, faltar com a verdade nos negócios, é procedimento duplamente falso. Toda palavra mentirosa será libelo acusador no juízo final. O cristão não tem o direito de mentir. Alhures, pregador, anunciou que no próximo culto iria focalizar o tema mentira. Ele pediu que estudassem o capítulo 17 de Marcos. A semana passou rápida e o pessoal compareceu para escutar aquela palestra sobre a mentira. O pastor se ergueu lá no púlpito e anunciou o seguinte: quem leu o capítulo 17 de Marcos, por favor, levante a mão direita. Uns 30 membros da igreja ergueram as mãos, anunciando que haviam lido o capítulo 17 de Marcos. Nesta altura, o pastor sorridente lhes disse: lamento informá-los, mas o Evangelho de Marcos termina no capítulo 16. O Evangelho de Marcos não tem o capítulo 17 e eles haviam lido. Aqueles 30 que afirmaram ter lido o capítulo inexistente de Marcos, confirmaram a leviandade que campeia até entre religiosos. A falsidade deixou de ser uma prática nociva e constrangedora. Perdeu o peso. Já ninguém se envergonha da mentira. Carmen Fonseca, moradora em Porto Alegre, revelou a reação original de seu pai, com idade de 90 anos. O velhinho começou a se queixar que ficara surdo. Eu ando surdo. Todos desconfiaram da queixumeira falsa. Certo dia, a filha bateu 3 vezes a campainha da porta e nada de atendimento. Entrou pelos fundos e surpreendeu o velho sondando a porta, demonstrando que já escutara o tilintar da cigarra e estava ali na expectativa. A moça disse para o pai: o senhor não ouviu a campainha? E ele respondeu: os 2 primeiros toques eu não ouvi, eu só ouvi o terceiro, vagamente. Como poderemos perceber, meus amigos, mentir é modalidade diferente de defesa pessoal.
É a mesma coisa daqueles que se defendem lá na luta marcial. Mentira é a maneira cômoda de escapar das ciladas da vida. Cirilo Antunes ainda lembrava daquela noite distante em que abandonara a família. A imagem do filho pequeno o perseguira durante todos aqueles anos. Sebastiãozinho, o caçula dos 5 filhos, era quem Cirilo mais amava. O choro da criança, naquela noite, parecia premonição. O menino adivinhava que o pai estava indo embora para sempre. Pai, gritou o menino soluçando, não vá embora. Não vá embora, papai. Eu não estou indo embora, mentiu Cirilo. Vou apenas comprar cigarros no armazém e já volto. Quando dobrou a esquina, ainda escutava o choro convulsivo do menino e o seu apelo desesperado. Pai, não vá embora. Não vá embora, papai. A lembrança da mentira com que enganara o filho ferveu no seu peito durante todos aqueles anos. A voz marcada pela angústia estivera em sua memória sempre. Aquele ferro em brasa o queimara todos os dias. Desde que abandonara a família, ele jamais tivera sossego. Voltara ao casebre da favela, nos arredores de Curitiba, esperançoso de reencontrar os filhos e a esposa. Nada conseguiu, porém. Ninguém sabia deles. Sua família se perdera no abismo da miséria. No casebre que lhe pertencera, um homem e uma criança apareceram para atendê-lo. Amigo, berrou Cirilo Antunes, completamente descontrolado. Jamais minta para seu filho. Isto poderá custar preço bastante alto. Assustado diante do rosto transtornado do estranho, o favelado correu para dentro do casebre, arrastando a criança e trancando a porta. Cirilo Antunes se afastou, deixando que as lágrimas de arrependimento lhe escorressem pelo rosto. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima sexta-feira, meus caros, como já anunciei, estarei aqui outra vez, dia 11 de setembro de 2015, divulgando uma palestra nova, Sol Parado em Gibeon. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pela solidariedade. Muito obrigado. Que todos tenham uma semana maravilhosa, cheia de paz, harmonia, saúde, prosperidade, mas, acima de tudo, muito amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.